Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 21 de dezembro de 2022, uma quarta-feira. São 19 horas e 37 minutos na cidade de Jaú, e nós estamos transmitindo esse encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos estudando no referido livro o capítulo 6º do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no item 3, Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. A questão é de número 237. A alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que tinha nesta vida? Resposta sim, e outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que a obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas se manifesta mais livremente quando não tem entraves. Então, o que ele está dizendo aqui, é muito importante que se entenda, é o seguinte: no mundo dos espíritos, depois de desencarnado, quando a alma se torna um espírito, que a alma é a definição da doutrina espírita para o espírito encarnado. Então, alma mais espírito mais corpo igual a alma. Então, quando ele se torna espírito pelo fenômeno biológico da morte, ele deixa de ter, cai o véu que obscurece a percepção do espírito. Então, a sua percepção aumenta muito. Isto significa dizer que tanto a felicidade como a infelicidade são elevadas a muitas potências. Não é? E ele diz aqui uma coisa interessante: a inteligência é uma qualidade do espírito, um atributo, mas se manifesta mais livremente quando não tem entraves. Qual é o maior entrave para a manifestação da inteligência do espírito? O próprio corpo. E o corpo limita essa manifestação, porque ele está sujeito às experiências daquela encarnação, não mais. Se ele foi um espírito de muitas encarnações, se ele tinha uma inteligência privilegiada em outras encarnações, podia estar entravada pelo corpo físico. E quando ele desencarna livre, sem corpo físico, no mundo dos espíritos, essa inteligência aparece e o seu conhecimento, o conhecimento daquele espírito, aparece na sua plenitude. Questão de número 238. As percepções e os conhecimentos do espírito são limitados? Sabem eles todas as coisas? Resposta: quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores ou imperfeitos, traduzam inferior por imperfeito, que inferior tem uma característica pejorativa nessa palavra, na realidade ele trata aqui de espíritos imperfeitos, são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. Né? Então, quanto mais viveu o espírito, maior é o nível de conhecimento desse espírito. Se são espíritos que se chegaram ou estão se aproximando da perfeição, sabem muitas coisas. Né? Se são superiores, não estão no nível ainda de espíritos puros, mas já estão no nível de espíritos superiores, sabem muito. E se são inferiores, se são imperfeitos, são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. Esse é o grande entrave da maioria dos espíritos que se comunicam, porque muitas vezes são aceitos como espíritos que sabem muito, e nem sempre é assim. Embora tenham muito para ensinar, Kardec sempre deu muito valor à comunicação de espíritos imperfeitos, porque eles trazem de forma nua, de forma crua, o mundo espiritual, como ocorre a vida no mundo espiritual. Não é? A diferença é mais ou menos essa do homem que vive numa sociedade de classe média e aquele que vive numa sociedade sórdida, no arrabalde da cidade, numa favela. São realidades diferentes.
né? Então, o espírito, quando se comunica, ele traduz, o espírito perfeito, ele traduz essa realidade com mais fidelidade. Questão de número 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Resposta dos espíritos superiores a Kardec: conforme a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores, imperfeitos, não sabem mais do que os homens. Então, é muito importante se observar muito bem esta resposta dos espíritos, para que não se dê foro de verdade àquilo que vem dos espíritos. Não é? Nós não devemos aceitar tudo de bate-pronto e com facilidade aquilo que vem dos espíritos. É preciso comprovar que realmente aquele espírito que diz ser o que é, seja realmente aquilo que ele é. Que não se dê foro de verdade, assim com facilidade. Nós temos que saber quem é, se realmente é. Questão de número 240. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: os espíritos compreendem a duração como nós? Resposta: não. E isso faz que não nos compreendamos sempre quando se trata de fixar datas ou épocas. Quando ele fala duração, é a duração do tempo mesmo, né? Eles entendem a duração do tempo como nós entendemos? Absolutamente não. O tempo para o desencarnado, ele transcorre de maneira diferente da nossa maneira de ver, medir e sentir o tempo. Quando nós estamos sofrendo aqui na Terra, o tempo transcorre de uma maneira muito lenta, muito vagarosa. E para cada época da vida, o tempo transcorre de uma maneira. Para a pessoa que tem a mente limpa, uma pessoa de moral elevada, o tempo transcorre célere. Né? Já no mundo dos espíritos, não para todos, mas para a maioria deles, não existe nem presente, nem passado e nem futuro. É linear, esse tempo é linear. Né? Eles não medem o tempo como nós medimos, a cada 24 horas, etc. Kardec faz o seguinte comentário a esse respeito: os espíritos vivem fora do tempo. Quando ele diz fora do tempo, não é que não existe tempo para eles, é fora do tempo como nós medimos, essas 24 horas aqui do dia, tal como compreendemos. A duração para eles praticamente não existe, e os séculos, tão longos para nós, são, aos seus olhos, apenas instantes que desaparecem na eternidade. Da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Dá para entender bem isso agora, que nós temos aí uma tecnologia relativamente nova, chamada drone, né? Essas pequenas aeronaves que se compram hoje em dia, que são capazes de alçar voos aí a 3 mil metros de altura. Quando eles estão a 3 mil metros de altura e filmam o chão, né, a gente vê que realmente desaparecem as diferenças. Isso a 3 mil metros. Né? Imagina um avião aí a 10 mil metros, 5 mil metros, 10 mil metros, 15 mil metros de altura. Né? Desaparecem realmente todas as diferenças. Assim é o tempo para os espíritos. Né? Ele praticamente não existe. Os séculos correm de forma célere. No mundo dos espíritos, um século é menos que um relâmpago, dizem os espíritos superiores. Então, um relâmpago, a velocidade da luz é milhões de quilômetros por hora, é uma coisa absurda. Então, não dá nem para medir, não dá nem para dizer que é um segundo, é muito menos que um segundo. Imagine um século, né? Que para nós é tanto tempo, né? Então, é uma coisa absurdamente grande, né? Extensa, né? Para eles, não. Questão de número 241. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Resposta dos espíritos superiores: mais ou menos como aquele que vê claramente, como aquele que vê claramente tem uma ideia mais ou menos justa das coisas do que o cego. Os espíritos veem
o que não vedes, e julgam diferente de vós. Mas, ainda uma vez, isso depende da sua elevação, né? Então, para o espírito de mediana elevação, a realidade do mundo espiritual é completamente diferente da nossa realidade, né? Só o fato deles terem uma condição completamente diferente de percepção da nossa, né? Eles não precisam de olhos para ver, ouvidos para ouvir, tato para sentir, tem uma noção de distância, de tempo completamente diferente da nossa. Os olhos, as coisas materiais não são obstáculos para que se veja através delas, né? Mais ou menos como faz o raio-x, né? Se vê através das coisas. É mais ou menos isso. Imagina a realidade para uma pessoa vivendo uma situação como essa, né? É uma coisa completamente diferente da nossa, são realidades completamente diferentes. Por isso que a vida dizem os espíritos, é um incidente na vida do espírito. Incidente é aquilo que sai fora da normalidade, aquilo que incide sobre a normalidade. Assim é a nossa vida aqui na matéria, é um incidente. Estamos aqui temporariamente, né, numa passagem bastante fugaz, bastante rápida, para uns rápida mesmo, para outros um pouco mais extensa, mas de qualquer maneira rápida, né, porque o que são 100 anos, né, passam rapidamente, né, passam de maneira célere, né. Então a vida é apenas um incidente na vida do espírito, a vida aqui na matéria, né, quanto que para o espírito é completamente diferente. Eu acredito que deve ser muito prazeroso viver a vida do espírito, extremamente prazeroso, especialmente quando ele se aplica em se distanciar da vida material, quando ele está encarnado. Quando ele se aplica a isso, quando ele desapega das coisas materiais, né, quando ele cessa dentro dele o sentimento de posse em relação às coisas e às pessoas, ele vai conseguir ter uma vida mais plena ao desencarnar, né? E é isso que é preciso fazer. Jesus prega isso o tempo inteiro, né? Diz para os seus seguidores que tomarem muito cuidado, porque aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Se estiver apegado a coisas materiais, depois que desencarna, vai ficar aí, vai ficar apegado às coisas materiais. Ao passo que aquele que se aprimora ao longo da vida material e consegue se desapegar, vai estar livre, vai viver uma vida plena como espírito, né? Como desencarnado. Questão de número 242. Como têm os espíritos o conhecimento do passado? Esse conhecimento é para eles ilimitado? Resposta dos espíritos. O passado, quando deles nos ocupamos, é um presente. Precisamente como te lembras de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Olha como ele chama a encarnação, de um exílio, né? Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos das coisas que desapareceram para ti. Mas nem tudo os espíritos conhecem, a começar pela sua própria criação, né? Os espíritos têm, conforme a sua elevação, uma ideia de como são criados, mas conhecer mesmo o processo, como a coisa acontece, é preciso ser um espírito puro e tal, né? Questão de número 243. Os espíritos conhecem o futuro? Resposta: depende ainda da sua perfeição. Quase sempre nada mais fazem do que entrevê-lo, tem uma ideia, né? Mas nem sempre tem a permissão de o revelar. Não pode mesmo. Os espíritos não revelam, quando conhecem, não revelam o futuro. Não podem revelar, né? Os antigos, os mais velhos, tinham uma frase a esse respeito, que é muito verdadeira: que o futuro a Deus pertence. E é verdadeiro mesmo. Só Deus, só o Criador sabe do futuro. Os homens não. Eles podem entrever e tal, ter uma ideia. Ou então ser um clarividente. O clarividente não é um médium, né? Tem muita gente que faz essa confusão entre clarividência e vidência. O vidente vê os espíritos, ou melhor, o perispírito do espírito, né? E o clarividente vê o mundo espiritual em tempo linear, em tempo real.
né? Então ele não está tendo uma vidência, ele está vivendo em tempo real aquilo que lhe é permitido viver, né? Então ele pode, dessa forma, conhecer alguma coisa na linha do tempo, quando lhe é permitido. É por isso que a buena dicha, ou dicha, como gostam de falar os espanhóis, ou ciganos, as ciganas e tal, os leitores de sorte, falam alguma coisa e algumas vezes acertam, porque na maioria das vezes são clarividentes. Já aconteceu comigo, eu era criança, não dei a menor importância para aquilo. Uma japonesa, olha que interessante, que fazia estudos a esse respeito, pediu para ler a minha mão. Minha mãe estava do meu lado, eu era criança, eu tinha, sei lá, uns 5, 7 anos de idade, alguma coisa assim. Eu olhei para a minha mãe assentiu com a cabeça, eu dei minha mão para a japonesa e ela olhou a minha mão e falou uma série de coisas, não deu a menor importância. Ela falou uma série de coisas para mim, que depois tudo acabou realmente acontecendo. Né? Olha que interessante, né? O que é a clarividência? Quando é permitido, né, que o espírito consiga ver na linha do tempo, ali é permitido, ele vai ver. Ele vai conseguir ver. E é assim que acontece muitas vezes essas previsões, como aconteceu para mim, mas primeiro que eu era criança, não estava nem interessado naquilo que ela estava falando. E segundo, que falou coisas que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, mas eu acabei memorizando algumas coisas e realmente aconteceram mesmo. Acabaram acontecendo ao longo da vida, né? Então, o futuro é uma coisa bastante relativa para o espírito, né? Somente os superiores o veem e o compreendem. Então, ele diz: depende ainda da sua perfeição. Quase sempre nada mais fazem do que entrevê-lo, mas nem sempre tem a permissão de o revelar. Quando o veem, ele lhes parece presente. Como eles vêm na linha do tempo e não fazem distinção de presente, passado e futuro, o futuro parece presente. Como não... para nós, não, né? Para nós é diferente. Quando a gente fala do passado, a gente já mentaliza lá para trás. Quando a gente fala do presente, a gente fala daquilo que está se transcorrendo naquele momento. E quando a gente fala do futuro, a gente pensa lá na frente. Para eles, não. Como é linear, não tem nem passado, nem presente, nem futuro. É uma coisa só. Né? Então, por isso que ele diz aqui, o espírito vê o futuro mais claramente, à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de relance as suas migrações passadas. Abarca de relance. Vê aquilo que aconteceu no passado, muitas vezes de relance, porque é aquilo que lhe interessa ver. Aquilo que lhe interessa perscrutar, não é? Ele não lhe interessa ver tudo, porque é como para nós. O que interessa ver, o que interessa lembrar de uma coisa que não teve a menor importância para nós? A gente lembra dos pontos principais, e não de tudo, não interessa, né? As suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso é necessário que esteja integrada nele, depois de muitas existências. Luiz, só uma dúvida nessa questão do ver o passado, né? Quando o espírito vê o passado. Como é que se dá essa visão? Será que através do pensamento, através do olhar espiritual? Será que tem uma resposta para isso? Como será esta como é para nós? Como é para nós? Como é para nós? A gente lembra do passado pelo pensamento. Pelo pensamento. E o passado traz para nós boas ou más sensações, dependendo daquilo que a gente está lembrando. Né? Para eles é a mesma coisa. Por isso que aquilo que é mais importante, os tópicos daquilo que aconteceu, fica indelevelmente marcado no espírito. Como fica para nós indelevelmente marcado o passado, os tópicos daquilo que a gente vivenciou no passado, e aqueles tópicos trazem boas e más sensações. A mesma coisa para eles. E eles estudam essa situação de tal maneira a procurar viver uma nova encarnação e aquilo não se repetir. Claro, né, não dá para fazermos essa comparação, até pela diferença que existe entre nós encarnados e os desencarnados, mas, a grosso modo, falando, seria, então, como nós, pela lembrança,
nos recordarmos de coisas que aconteceram na nossa adolescência, na nossa infância. Claro, e eles, numa visão muito mais ampla, uma capacidade muito mais ampla, eles conseguem fazer isso de outras encarnações. De uma maneira mais plena, né? De uma maneira mais plena, porque a inteligência não está obscurecida, entrevada pelo corpo físico, né? E, então, os sentimentos, as sensações, elas são mais plenas e são vivenciadas com muito maior realidade do que aquela que nós vivenciamos aqui. O corpo, ele oferece para o espírito, quando encarnado, uma espécie de fuga, quando ele tem algum problema grave, né? Daí, pessoas que tomam barbitúricos para dormir e etc., para fugir da sua realidade. Eles não suportam a sua realidade, querem fugir a qualquer custo, muitos não conseguem dormir e usam de barbitúricos ou da droga, né, para se excitar ou para se acalmar, né, em função da fuga daquilo que é a sua própria realidade. Os espíritos não fazem isso, não podem fazer, não tem como. O espírito não tem corpo. Ele não tem como fugir da sua realidade. Então, o sofrimento para o espírito é muito mais pleno do que para nós. Assim como a felicidade. Quando Jesus diz que as boas ações serão pagas ao cêntuplo do que espera o bom filho, ele está falando isso. Porque as sensações são plenas. O espírito, ele não tem como fugir daquela realidade de alguma maneira. O que fazem os drogados, se não fugir da sua realidade? O que faz a pessoa que usa um barbitúrico para dormir, se não fugir da sua própria realidade? Né? Mas os espíritos não conseguem fazer isso. Então, é muito recomendável que a pessoa, estando encarnada, procure deixar, né, mesmo que isso lhe custe muito sofrimento, muito empenho, muita dedicação, horas de sofrimento, que ela procure deixar isso de lado. Eu lembro do depoimento do cantor, excelente cantor, Nelson Gonçalves. Ele era muito viciado em cocaína. Este depoimento está na internet, procure no YouTube. Foi um especial que ele fez para a Globo. Eu sei porque eu vi durante mais ou menos uns 50 minutos, 40, 50 minutos, e ele dá esse depoimento. Ele estava tão viciado em cocaína, mas tão viciado em cocaína, chegou um momento que ele falou para a mulher: olha, pega este pacote, acho que tinha quase 1 quilo de cocaína em casa. Imagine você. Pega esse pacote e joga no banheiro, dá descarga, me tranca aqui no quarto e não me deixa sair em hipótese alguma. Ele conta que ele tomou essa atitude porque ele chegou a colocar o revólver, encostar a esposa dele no guarda-roupa e colocar o revólver na cabeça dela. Ele ia matar a esposa e ia matar o filho ou filha, acho que filho, se eu não me engano. Né? Falou, depois disso, eu tomei essa decisão de a qualquer custo deixar o vício da cocaína. E ele conta que ele ficou 6 meses sem dormir. 6 meses sem dormir. E um dia, ele conseguiu dormir 30 minutos. Ele chamou a esposa e falou, bom, agora eu tenho certeza que eu vou largar o vício. Mas olha o que custou para esse homem. Imagine você o que deve ter passado, né? O que ele deve ter passado de ansiedade, de dor, porque aquilo mexe com o corpo inteiro, né? O sujeito que é viciado nesse tipo de droga, em drogas piores que essa até, ele acaba condicionando quimicamente o corpo ao uso da droga, né? Então, aquilo fica realmente enfronhado, fica envolvido, o corpo fica envolvido quimicamente com aquilo de tal maneira que a pessoa não consegue viver sem aquilo, né? E há pessoas no mundo que se especializam em auxiliar drogados, como o Nelson, por exemplo. Eu sei de um médico, acho que na Tailândia, se eu não me engano, eu já vi vários filmes dele na internet, é muito interessante, e ele é um médico, ele se vicia na droga
para saber como o viciado vai se sentir para poder ajudar as pessoas viciadas. Ele já tirou muita gente do vício da heroína, do vício de vários tipos de vício, com álcool e tudo mais, porque ele se vicia na droga. É um cara extremamente corajoso, um cara extremamente inteligente, mostra a figura dele, conta, ele tem uma clínica lá e tal. Muito interessante, bastante interessante. Então, olha o que é a nossa vida como encarnados, viciado em alguma coisa, álcool, ou drogas ilícitas, drogas lícitas, não é? É muito importante que o espírito encarnado, que está vivendo ainda na carne, procure se desvencilhar disso. Porque ao desencarnar, ele não vai mais ter como satisfazer as suas necessidades. E a sensação do vício permanece. Embora ele não tenha mais corpo, aquela sensação permanece. Então, imagine o grau de sofrimento que isso imprime ao espírito desencarnado. É muito, infinitamente maior do que que ele sentiria a ficar abstinente como encarnado. Então, é muito preferível o encarnado se desvencilhar de qualquer tipo de vício encarnado do que postergar esse problema para o futuro, porque ele vai ter problemas seríssimos de sofrimento, seríssimos, depois de perder o corpo físico. Né? Não só os vícios, como os apegos todos, né? Olha, qualquer coisa que ligue o espírito à matéria, qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Nós estamos falando de coisas aí grotescas, mas tem coisas que não são consideradas apegos, e são o excesso de comida, o excesso de apego aos bens materiais, de apego à família, de apego aos filhos. Eu fui viajante durante 20 anos e eu conheci pessoas que eram viajantes também, que sofriam tremendamente, e se não ligassem uma vez por dia para casa, eles sofriam, chegavam a chorar, de saudade dos filhos, da esposa e tal. Quer dizer, o que para mim é um absurdo, não que eu não amasse a minha esposa e minhas filhas, não é isso, é que não há nessas pessoas um trabalho no sentido de equilibrar esse sentimento. É preciso equilibrar esse sentimento. Não estou aqui apregoando que nós temos que deixar de amar, não é isso. Mas quem vive pelas emoções erra muito mais do que quem vive pela razão. E a razão, o bom senso, nos diz o seguinte: nós temos que amar sim, mas apegar-se não. O apego não é amor, apego é sentimento de posse. Não é? Então nós não devemos nos apegar, nós devemos amar, desejar o bem, fazer as nossas preces por aqueles seres a quem nós amamos, por aqueles seres que nós não amamos, pelos nossos vizinhos, amigos, parentes, por todos, indistintamente. Mas apego é uma coisa perniciosa, especialmente depois do desencarno, porque ele vai ficar ligado. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração, disse Jesus. Olha como Jesus era sábio, né? Você apenas está trazendo à tona a necessidade do equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Olha, os espíritos recomendam muito, eles deixam isso muito claro na obra deles, que a prudência é fundamental. Nós temos que usar de prudência em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Por exemplo, eu vou citar uma coisa banal aqui. Nós vamos estacionar o carro. Tem uma vaga bem na esquina de uma rua de alto trânsito e tem uma vaga bem depois da esquina. O que é mais prudente? Parar antes da esquina, por conveniência, ou parar depois da esquina? Bom, eu pararia bem depois da esquina. Evidentemente, porque isso é prudente. O que fazem as pessoas não só param param na esquina, como em cima da faixa de pedestre. Isso não é prudente. Por quê? Você está colocando o seu veículo em risco, a sua vida em risco e a vida de quem está atravessando a rua em risco. Isso é altamente imprudente. No nosso país ainda não acontece nada em relação a isso. Em poucos lugares do Brasil isto é punido pela lei, deveria ser,
né, com mais rigor, mas não é punido pela lei porque nós estamos no Brasil. Mas tem lugares do mundo, eu vi o depoimento de 2 pessoas que foram assistir, se eu não me engano, a Copa na Alemanha. Na Alemanha, foi depois da Espanha, se eu não me engano, foi a Copa na Alemanha, se não me falha a memória. Tá? E o sujeito, 2 brasileiros, estavam atravessando a rua junto com uma senhora de idade. E um brasileiro olhou, não vinha carro, ele colocou o pé na faixa, a mulher pegou ele pelo braço, puxou para trás e começou a falar com ele em alemão. E dá-lhe uma bronca homérica. Né? Aí ele falou, pô, o que está acontecendo? Ele não revidou, não falou nada, porque era uma senhora de idade, ele ficou quieto, também não estava entendendo nada do que ela estava falando. Aí o outro, que falava um pouco de alemão, falou, olha, está dizendo para você deixar de ser burro e não atravessar fora da sua preferência, porque o sinal está fechado. Isso para preservar a sua vida e também para deixar de dar mau exemplo para as crianças. Isso tem um nome, prudência. Por que as pessoas em outros países agem diferentemente da gente? Porque tem mais maturidade. A nossa sociedade é uma sociedade incipiente ainda, não é? Iniciante, não é? Muito iniciante ainda, né? Muito falta para a sociedade brasileira bastante experiência, falta ainda maturidade. Né? Educação, né? Também, porque na realidade essas pessoas, os europeus, especialmente o alemão, isso sempre que uma pessoa me contou, na realidade o que faz com que ele haja dessa forma, da maneira que agiu essa senhora com esse brasileiro, a necessidade de cumprir a lei. Porque lá, por exemplo, isso eu sei de fonte limpa, que se você ligar um rádio no domingo, ou tocar uma buzina, ou fazer barulho, você vai para a delegacia, você vai responder para o delegado. Né? Porque lá é proibido você interferir no descanso do seu vizinho. Domingo é sagrado, é dia de descanso. Aí esse mesmo alemão que não liga o rádio de medo de ser preso ou de ser punido, chega aqui no Brasil 6 meses depois, ele não só está ligando o rádio, como o rádio do carro, o aparelho de som em último volume. Na faixa do pedestre, estaciona na esquina. Porque, já que todo mundo faz, se todo mundo faz é porque pode, se pode, vamos fazer, e dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. Né? Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Questão de número 244. Os espíritos veem a Deus? Resposta: somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos imperfeitos ou inferiores o sentem e adivinham. Não é? Eu, sinceramente, entendo aquilo que os espíritos escrevem, mas não consigo compreender o que é ver a Deus. Por isso que eles dizem que os espíritos imperfeitos o sentem e o adivinham. Né? Se Deus não está na sua criação, ele está fora do universo. Se ele estivesse dentro do universo, ele seria criatura e não criador. Né? Como vê-lo? O que significa ver a Deus? Né? Eu até hoje, sinceramente, não consegui entender o significado real dessa afirmação. Porque sou um espírito imperfeito. Só por isso. Mas vamos lá, questão de número 244. Quando um espírito inferior, imperfeito, diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Resposta: ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, recebe uma intuição, um pensamento íntimo de que ele não deve fazer aquilo. Aquilo que nós chamamos de consciência, da voz da consciência. Uma advertência invisível que o inibe de fazê-lo. Vós mesmos tendes pressentimentos que são para vós como advertências secretas, para fazerdes ou não alguma coisa. O mesmo acontece conosco, mas em grau superior, pois compreendes que, sendo mais sutil do que a vossa essência
do que a vossa, a essência dos espíritos, podemos receber mais facilmente as advertências divinas. É claro, evidente, né? Não há essa barreira do corpo físico, né? Então, o espírito, quando desencarnado, ainda que ele seja de um grau menos elevado, ele está mais sujeito e está mais livre para receber essas advertências. Evidentemente, tanto que em estado de erraticidade, livre, sem corpo físico, o espírito ele decide a sua vida, a sua futura encarnação de uma maneira completamente diferente. Depois que encarna, chega aqui e não cumpre nada daquilo que decidiu. Ele decide fazer 10 coisas, colocar 10 coisas em prática, não coloca nenhuma. Ou quando coloca uma ou duas, olha lá. Né? Porque em estado de erraticidade, sem o corpo físico, ele tem uma percepção diferente das suas necessidades, daquilo que ele necessita como espírito. Aí depois ele encarna, aí ele só dá valor para aquilo que ele necessita como encarnado, ou seja, para as coisas materiais. Né? Que conflito nisso, hein? Conflito sério, especialmente para espíritos materializados como nós, que vivemos num mundo onde a matéria impera. Não, imagine você, em estado de erraticidade, você fazer um planejamento da tua vida futura, para a próxima reencarnação, onde você, por A mais B, e por toda a tua trajetória, e todo o teu conhecimento, e por toda essa visão da tua vida como espírito, você sabe o que você tem que fazer, você decide que vai fazer isso quando você, como você bem disse, e aí o conflito, você chega aqui e não faz nada disso. É por isso que nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. O espírito, ele é responsável por tudo aquilo que ele faz, tudo, indistintamente. Nós desencarnamos e recebemos a paga, o mérito de tudo aquilo que nós fizermos de bom. E também a cobrança de tudo aquilo que nós fizermos de ruim. Não é? Cobrança de quem? Nós vamos desencarnar, vamos encontrar lá uma banca de juízes e tal, togados, não é? Promotor de justiça, advogado de defesa, nada disso, absolutamente nada disso. O maior aguilhão do espírito, aguilhão é aquele espeto que se usa para espetar a bunda do boi, quando ele não quer andar, aquilo chama-se aguilhão. O maior aguilhão do espírito é a sua própria consciência. Então a consciência vai acusá-lo daquilo que ele deixou de fazer, ou daquilo que ele foi protagonista ao fazer o que não ou a não fazer o que devia ter feito. Se ele devia fazer alguma coisa e não fez, ele vai ser culpado por isso. Se ele devia fazer alguma coisa e deixou de fazer, prevaricou, ou então não fez e deu origem àquele problema, ele vai ser responsabilizado por isso também. E de onde se conclui que o teu maior amigo ou inimigo é a tua consciência. É você mesmo. É você mesmo. Por isso que nós devemos, ao ler aquela resposta dos espíritos, e onde está escrita a lei de Deus, Kardec faz essa pergunta para os espíritos superiores, eles respondem na consciência, né? Embora nós tenhamos todas as leis de Deus dentro de nós, nós precisamos nos aplicar em conhecê-la, em estudá-la, para conhecê-la. Como funcionam essas leis? Como elas agem? Nós não somos joguetes do destino. Destino não existe. Nós somos protagonistas da própria felicidade e da própria infelicidade, que depende única e exclusivamente de nós mesmos. Não depende de mais nada. Ah, mas Deus vai me ajudar. Não vai. Não vai. Por quê? Porque as suas leis e os atributos que nós temos são suficientes para nos dar tudo aquilo que nós precisamos para nos encaminharmos pela vida. Inteligência e pensamento são atributos que devem ser usados. E as pessoas têm uma coisa que é a maior praga que pode acontecer para uma pessoa, é ela ter preguiça mental. O sujeito preguiçoso físico não sofre tanto quanto o preguiçoso mental. Há pessoas que
estão completamente alheias à realidade. É impressionante como isso acontece, totalmente alheias. Você conversa com uma pessoa, mas será? Isso, amigo, ô cara pálida, você está vivendo aonde? Em que mundo você está vivendo? Porque esse mental é infinitamente mais prejudicial. Muito mais. Este aparelhinho chamado smartphone, telefone inteligente, traduzido para o português, não serve só para ver pornografia. Não serve só para ver filminho, jogo de futebol, ou para ficar vendo videozinho curto na internet. Ele serve para informar. Tem um tal de professor Google aí na internet, que é impressionante, o cara sabe tudo. Pergunte uma coisa para o professor Google e você vai ter a resposta. Outro dia eu assisti um filme, o sujeito usou 2 termos no filme que eu desconhecia. Primeiro, em relação ao cachorro, ele chamava de sabujo. E segundo, ele usava um termo chamado... Oh, meu Deus. Jesus, esqueci agora. Sedição. Como? Sedição. 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 Falei, caramba, eu nunca vi esse troço na minha vida. Eu também não. Então, sedição é uma alta traição ao governo. Isso é sedição. Tá? Um cara que comete uma alta traição. Por exemplo, como desertar de Forças Armadas, por exemplo, um desertor das Forças Armadas e tal. E sabujo é um cachorro preparado para caçar pessoas, treinado para caçar pessoas. Quem me respondeu isso? Quem me respondeu isso? Dr. Google, o professor Google. Né? Oh, se você não sabe uma coisa, se você não conhece, vá procurar conhecer, vá se esclarecer, se ilustre. Quando alguém fala, o doutor fulano de tal, ilustre, professor, ilustre, magistrado, ilustre, médico, é porque ele tem conhecimento, só por isso ele é chamado de ilustre. A ilustração, o conhecimento, é fundamental na nossa vida. Quem não tem conhecimento não tem poder. Informação é poder. E quem se informa, ele não precisa ter dinheiro para ter poder. O poder que a informação dá é o poder de nos livrarmos pela prudência de muitos problemas. De muitos problemas. Não são de poucos problemas. Né? Na realidade, no nosso país, as redes sociais, eu não sei como é que é no resto do mundo, mas eu acredito que seja um pouco diferente. Mas aqui no Brasil, está tudo desvirtuado, né? O fundamento, o resultado disso aí, né? Ou seja, a forma com que as pessoas encaram que é o que você está dizendo, a forma com que as pessoas encaram e utilizam as redes sociais. Né? Tem pessoas que sim, que fazem dessas ferramentas algo de útil, inclusive para a instrução e para a busca da informação. Mas, infelizmente, por uma questão cultural e educacional, e aí é Brasil, né, nós estamos falando de uma grande maioria que desvirtuou, né, ou seja, utiliza isso para fins aí deprimentes. Olha, eu penso que isto ocorra com a maioria das pessoas, no Brasil e no mundo. Por exemplo, nós temos uma página, que é a página da Associação Jauense de Estudos Espíritas, no Facebook. Eu recebo uma média de 15 a 20 pedidos de amizade para a página da associação, não está meu nome lá, não está nada, é AGE, Associação Jauense de Estudos Espíritas, é um grupo cujo objetivo é estudar a doutrina espírita. E tem gente que pede para se tornar amiga do grupo e tal, com o propósito, gente de fora, com nomes em inglês, e gente de outros países, com o propósito de postar pornografia, ou convidar para ver pornografia. Que absurdo. Ou então para vender Bitcoin. Eu identifico isso com uma facilidade, sabe? Ou então para hackear a página.
É muito comum receber convite de africano, gente que a gente nem português direito fala, né? Para hackear a página. O objetivo é hackear a página, usar com outros fins, com outros objetivos, com outros propósitos. Que barbaridade. Então, quer dizer, a rede social é como qualquer outra coisa neutra, como o dinheiro, qualquer outra coisa neutra. O que dá qualidade é o uso que você faz dela. Infelizmente, o homem é inconsequente em todos os lugares do mundo. Há muita gente tomando golpe amoroso pela internet porque usam as redes sociais imprudentemente. Tem grupos especializados, eu não lembro aonde, viu? Tem um grupo, como é que é? Van Zeller, esqueci o primeiro nome dela, ela faz um programa no National Geographic chamado... Oh, meu Deus. Ela vai atrás de golpes e de tráfico de droga. Esqueci o nome do programa agora. Mas é Van Zeller, o sobrenome dela é Van Zeller. Isso eu consegui gravar. Esqueci agora o nome do programa, não está me ocorrendo agora. Então, essa senhora, é uma senhora já dos 40 e poucos anos, ela percorre o mundo inteiro, atrás de tráfico de droga, roubo de carro, enfim, de tudo que é coisas assim ilícitas, né? E ela uma vez mostrou um grupo especializado na África, isso mesmo, na África, especializado em aplicar golpe em mulheres. O sujeito se faz de bonitinho, de bonzinho e tal, e começa a conversar. Normalmente procuram mulheres recém-enviuvadas, ou mulheres de uma certa idade que não casaram até naquela idade, são carentes, tem uma carência de afetividade muito grande e tal, e começam a se mostram uma cara que não tem, uma condição social que não tem, um jeito de falar e de tratar que não é verdade, para tomar dinheiro dessas pessoas. Há pessoas que tomam um golpe de 50, 100, 150, 200 mil dólares. Que absurdo. Né? Então, isso é corriqueiro no mundo virtual. É corriqueiro. A gente que vende carro roubado no Brasil e no mundo, o nível de roubo de carro, por exemplo, apresentado por essa senhora, o nível de roubo de carro nos Estados Unidos chega a bilhões de dólares. E todos esses carros vão para a África do Sul, onde as pessoas compram esse carro por 1/3 do valor, só para se exibirem para outras pessoas. Esses carros são colocados em containers, ele é roubado, colocado num container, e estão em alto mar em 2 horas. Em 2 horas. Isso não é no Brasil, não. Estou falando dos Estados Unidos da América do Norte. Que coisa, hein? E carros que altamente equipados com dispositivos de segurança muito grandes. Sabe? Eles burlam esses dispositivos, roubam o carro, colocam o carro num container, o container vai para alto mar, é descarregado lá na África do Sul e é vendido lá por pessoas que ganham fortunas. Tanto quem rouba, como quem faz o negócio, como quem vende lá na África do Sul, ganham fortunas com isso. Então, olha o que é a tecnologia, olha o que é a internet quando mal utilizada. Quem dá utilidade para as coisas é cada um de nós. Né? O que as pessoas precisam saber é que para toda ação existe uma ação contrária. A lei de causa e consequência, que muita gente gosta de chamar de causa e efeito, para mim causa e efeito é uma lei mais aplicável à matéria do que ao espírito. Eu gosto de chamar essa lei de causa e consequência, porque a tudo que nós damos causa, há uma consequência. Então, as pessoas precisam saber disso, de conformidade com o que você usar, a rede social, ou o dinheiro, ou qualquer outra coisa, vai haver uma consequência, que poderá ser muito boa, ou não, ou muito danosa para o seu espírito, trazer muito sofrimento. Quem gosta de sofrer? Ninguém. Então, é preciso, primeiro, confiar naquilo que Jesus ensinou. Não somos seres materiais, somos seres espirituais. Confiar na imortalidade da alma. Isso é fundamental.
e trabalhar no sentido de conquistar os bens espirituais, para estarmos bem na vida futura. Porque essa vida é passageira, a vida futura não, a vida futura é a vida da imortalidade. É fundamental conquistar os bens espirituais agora, não os bens materiais. Cuidado com aqueles que pregam a conquista dos bens materiais já, porque esses são impostores, falsos profetas que estão enganando as pessoas, dizendo que as pessoas têm que vencer aqui, neste mundo. Jesus disse que ele não era rei deste mundo. Meu reinado não é deste mundo. Por quê? Porque ninguém deve ser rei neste mundo. Nós temos que ser reis, rainhas, príncipes no mundo dos espíritos. Lá sim é a verdadeira riqueza, não aqui. Não é? Então as pessoas que se dedicam a conquistar, custe o que custar os bens materiais, vão se decepcionar muito ao desencarnarem, porque vão ver que estavam na contramão dos seus verdadeiros interesses. Na contramão. Diametralmente na contramão. O que você me fez pensar agora é algo assim até muito preocupante. Na erraticidade, você já parou para pensar o que deve ter de espíritos e o que teremos de espíritos num futuro muito próximo, em função do cenário mundial que a gente vive, do perfil hoje do ser humano aqui encarnado, o que nós teremos de espíritos em situação de desespero? E o grande problema é que esses espíritos vão reencarnar. O mau espírito vai dar origem ao mau homem. Um bom espírito dá origem a um bom homem. Então é por isso que o mundo está nessa situação que está. Porque nós fornecemos para o mundo espiritual maus espíritos. E o mundo espiritual, por sua vez, fornece para o mundo material maus homens. Enquanto este processo não se inverter, o mundo vai continuar sendo aquilo que ele é. Ninguém está salvo de coisa nenhuma. Não basta dizer, eu acredito, ou eu amo a Jesus, ou seja lá o que for. Não basta isso. É preciso mudar o comportamento. Fazer o bem, fazer caridade, não é dar coisas. Fazer caridade para Jesus é benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e o perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade. Dar coisas é caridade material. Obrigação social apenas. E por isso que uma das maiores falácias que nós temos hoje, principalmente no meio espírita, pelos ditos espíritas que nós temos aí, né, os pretensos espíritas, é quando eles impõem lá uma data, determinam uma data para dizer que o mundo deixará de ser de expiação para regeneração. Aí eu volto, sempre me lembro do seu Milton. O seu Milton sempre fala isso, não, o mundo vai virar regeneração lá em 15 mil, em 12 mil. Mas o fato é o seguinte, toda vez que um encarnado ou desencarnado colocar data, tempo e hora para alguma coisa, desconfie. Sempre. Desconfie, porque ele está ali, no mínimo, prevaricando, no mínimo, tentando enganar, tentando mistificar. Essa é a verdade. Então, espírito prolixo, o cara que fala muito e diz pouco, cuidado. Espírito que diz data, hora, cuidado. Nenhum encarnado ou desencarnado está no mundo para dizer aquilo que Deus deve ou não fazer. Quem faz é Ele. Ele faz, Ele sabe o momento e Ele sabe a hora. Cabe a nós viver bem, viver com qualidade, dar qualidade à nossa própria existência e procurar, de alguma maneira, ajudar o próximo. Esta é a nossa função. O resto é balela. O resto é conversa. O espiritismo, ele não existe, ele não é objeto de adivinhação. O espiritismo não existe para isso. O espiritismo existe para instruir as pessoas, para orientar as pessoas de como se comportar no mundo material para conquistar o bem-estar espiritual. Este é o propósito.
da doutrina espírita? Não é? Promover a boa moral. Este é o propósito. Como deveria ser o propósito de todas as religiões. Embora o espiritismo não seja uma religião, deveria ser o propósito de todas elas. E algumas não se dedicam a isso, se dedicam única e exclusivamente ao bem-estar material. Única e exclusivamente. Fujam dela. Porque é enganação pura. Pura. Não tem nada ali. Eu recomendo, eu até me esqueci o nome do livro, que eu tenho uma memória meio ruim para algumas coisas, mas eu comecei a ler o livro do professor José Herculano Pires, que fala justamente sobre a morte. Eu me esqueci o nome do livro. As primeiras páginas ali dizem exatamente o que você está dizendo, porque ele bate pesado na questão da igreja. Qual é efetivamente a finalidade da igreja? Então, eu me esqueci o nome. Semana que vem eu vou me lembrar e falo, mas é muito interessante, porque joga por água abaixo todos esses dogmas existentes aí nas religiões, na igreja católica, na evangélica, etc. Eles estão meio que perdidos, né, em função desta trava que é o dogma, né? O dogma, ele fecha a questão, né? E uma vez a questão fechada, cria uma trava muito grande. Ou eles se livram dessa trava, ou eles se livram dos dogmas, ou eles vão deixar de existir. Eles vão ter que ser forçados, de alguma maneira, a mudarem essa maneira de ver as coisas, de pensar nas coisas. Porque eles têm um problema sério. Como explicar, em pleno século XXI, algumas proibições, ou algumas concessões que eles fazem, inadvertidamente, sem explicar com qualidade racional algumas coisas, né? Por exemplo, não aceitam a reencarnação, em hipótese alguma, né? Não aceitam que o espírito ele é criado antes do nascimento, não aceitam isso, em hipótese alguma, e não conseguem explicar muitas coisas em função disso, com lógica, com racionalidade. Eu tive um funcionário, há um tempo atrás, que ele estava fazendo curso de noivos para casar com uma moça que nem ele era católico e nem ela, mas eles queriam casar na igreja e tal. E eles estavam no curso de noivos e, como ele já tinha algum conhecimento de espiritismo, ele foi algumas vezes no centro espírita, depois não deu continuidade, ele começou a fazer perguntas, questionar aquilo que a pessoa estava falando. Mandou ele embora. Não, o sujeito no meio, teve um intervalo, no intervalo chamou ele. Falou, fulano, fala menos. Fica quieto. Então, esse tipo de reação da igreja é muito complicado para a própria igreja, porque isso desmonta. Há pessoas que não aceitam não terem respostas para as coisas. Por exemplo, aqui em Jaú, uma moça ligou na rádio uma vez, eu fazia programa na época, ela disse, olha, muito obrigado por vocês existirem e por você estar ensinando e falando aquilo que você está falando aí no rádio. Porque eu sou católica, eu tenho uma fé muito grande na Igreja Católica, eu gosto muito da Igreja Católica, mas eu estou proibida de frequentar uma igreja e de receber a comunhão. Porque eu me separei do meu marido e enquanto eu estiver nessa situação de separada, eu não posso receber a comunhão. Eu me sinto muito mal com isso. Olha que absurdo. Quanto mais o cara precisa, no momento que ele mais precisa, no momento que mais vulnerável da pessoa, ela não recebe a ajuda necessária. Isso vale também para a igreja evangélica, que muitas vezes poda muita gente por causa de dogmas, por causa de princípios absurdos como esse, né? E uma das cenas, só para não deixar passar batido esse raciocínio, uma das cenas mais tristes que eu vi uma ocasião foi numa igreja lá em Porto Alegre, inclusive, a igreja que nós nos casamos. A igreja ela não tem que ter as portas abertas para a sua comunidade? Teoricamente, sim, né? Fizeram nessa igreja, uma igreja muito bonita, num bairro muito conhecido, colocaram na frente da igreja, no terreno da frente, limite, terreno a terreno, né? Lindeiro a lindeiro, colocaram uma grade. Simplesmente porque a igreja, os padres daquela igreja, a igreja católica,
não vou nem citar o nome da igreja, um dia, quem sabe, eu cito, essa igreja simplesmente resolveu colocar ali as grades com lanças para que como chama, os moradores de rua ou até mesmo outras pessoas que poderiam eventualmente adentrar a igreja que não eram benquistas, porque não tinham a condição de pagar o dízimo, eles simplesmente fecharam a igreja, as portas da calçada, do terreno, para que ninguém entrasse. O que é isso? Não está cumprindo a principal função dela, que é a função social, né? Nenhuma, né? Não está cumprindo a função, lamentavelmente. Enfim. Mas vamos marcar a questão de número 244A, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. 244A. Ana Simão. Está presente a Ana Simão. Gratidão por esse estudo, com as explicações e reflexões maravilhosas. Que Jesus sempre abençoe a todos da equipe que nos traz esse bálsamo. Obrigado, Ana. Obrigado pelas suas palavras, viu? Todas as quartas-feiras, às 19h30, nós temos esse estudo. Se você quiser participar, é um prazer para nós recebê-lo. Vamos fazer a nossa prece, então? Vamos lá. Nossa prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e, sobretudo, de justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos nesta noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Auxilia-nos, Senhor, dá-nos a força necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.